Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então continuar as nossas aulas de química farmacêutica. Então, na última aula nós conversamos sobre sulfas, conversamos sobre beta-lactâmicos. Hoje nós vamos começar a conversar sobre quinolonas, né? Quem são as quinolonas? Quinolonas são muito conhecidas por serem fármacos da classe dos floxacinos, né? Ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino e por aí vai, né? Nitrofurantoína aqui que está aparecendo não é uma quinolona, tá? Mas o ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino e por aí vai, todos eles são derivados das quinolonas, né? As quinolonas que também podem ser chamadas de fluorquinolonas. As quinolonas, né, elas têm os mais diversos empregos. Né? Elas são muito empregadas para infecções do trato geniturinário, para infecções do trato gastrointestinal, para infecções do trato respiratório, para osteomelites, né? Infecções de partes moles e também ativos contra micobactéria. Tá? O mecanismo de ação das quinolonas consiste pelo modelo da DNA girase. Então, o que é a DNA girase? Se você observar, o DNA bacteriano ele é circular e espiralado. Tá? Existem algumas enzimas que são responsáveis, primeiro, para fazer o processo de desespiralamento do DNA, que é a enzima DNA girase, né? E existe uma outra enzima, que é a topoisomerase 4, que faz a separação desses DNAs, né? Separação desses cromossomos que vão gerar novas células, certo? Então, o que as quinolonas fazem? As quinolonas, elas conseguem inibir a DNA girase. Então, ao inibir a DNA girase e ao inibir a topoisomerase, você impede que o DNA relaxe, né? Esse DNA superespiralado ele impede o desespiralamento e vai impedir também a divisão desse DNA. Quem faz isso são as quinolonas. Elas impedem essa replicação, essas ações sobre o DNA, e ao impedir essas ações e a replicação, a quinolona impede a divisão celular. Okay? Bom, as quinolonas, nós costumamos dividi-las em quinolonas de primeira, segunda e terceira geração. Né? Quinolonas de primeira geração, quem nós temos? A primeira quinolona que surgiu foi o ácido nalidíxico, que é esse cara aqui, o ácido nalidíxico. Né? Dificilmente hoje em dia se comercializa o ácido nalidíxico, né? E ele foi a primeira quinolona, né, que surgiu. Depois apareceram outras, né? O ácido oxolínico, o rosoxacino, né? E por aí vai. As quinolonas de segunda geração, elas apresentam na sua estrutura a entrada de um átomo de flúor. Tá? Então elas apresentam a entrada de um átomo de flúor. Então, a partir da segunda geração, nós dizemos que as quinolonas são, na verdade, fluorquinolonas. Tá? E aí temos algumas muito famosas. O norfloxacino, o ciprofloxacino, né, o ofloxacino, né, todos eles são quinolonas de segunda geração. As de segunda geração, elas são ativas tanto contra bactérias gram-negativas quanto bactérias gram-positivas. Normalmente, uma quinolona é bastante ativa contra gram-negativa. Ao introduzir os átomos de flúor, ela passa a ser ativa também contra bactérias gram-positivas.
As quinolonas de terceira geração, elas se caracterizam por já ter mais um átomo de flúor em sua estrutura, né? Então elas apresentam em sua estrutura mais um átomo de flúor, né? Então o fato de apresentar mais um átomo de flúor faz com que elas se tornem mais ativas, tenham uma farmacocinética mais facilitada, né? E podem também atuar tanto contra bactérias gram-negativas quanto bactérias gram-positivas. Atualmente, nós temos as novas fluorquinolonas, né, que apresentam mais de 2 átomos de flúor, né? Então, por exemplo, você tem lá o trovafloxacino, sparfloxacino, são quinolonas mais potentes, mais novas e mais ativas também, ok? Bom, como que é a estrutura de uma quinolona, né? Então temos algumas posições na estrutura de uma quinolona que são bastante importantes, né? Bom, a primeira coisa que nós temos que observar aqui numa quinolona, né, é como contar as posições de uma quinolona. Então começa sempre a partir aqui do nitrogênio. 1, 2, 3, 4. Pula 1, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, repetindo. 1, 2, 3, 4. Pula 1, 5, 6, 7, 8. Algumas posições são bastante importantes, né, que não devem ser mexidas, nunca. Por exemplo, o grupo ácido carboxílico você deve evitar de mexer, porque ele é importante para interação com as enzimas, com a enzima, né, DNA girase, né, e também com a topoisomerase. Assim também como a função cetona, que a gente tem aqui na posição 4. Né? Essa posição também é bastante importante. Então, essas duas posições você não deve mexer. Aqui na posição 6, geralmente ocorre a entrada do átomo de flúor, né? E essa entrada desse átomo de flúor permite que ela aumente a sua potência e o espectro de ação. Isso faz com que a quinolona fique mais lipofílica, penetre também em bactérias gram-positivas, né? E além disso, isso também permite que a quinolona se acumule em certos tecidos mais lipofílicos, como por exemplo o sistema nervoso central ou até mesmo os pulmões, né? Quinolonas são muito empregadas para infecções de pulmões, ok? Aqui na posição 7, costuma ocorrer a entrada de um anel piperazínico, né? Esse anel piperazínico ele vai potencializar o espectro de ação, aumentar o espectro de ação, né? Mas aí ele também tem um problema que torna as quinolonas com característica epileptogênica. O que significa isso? Característica que elas podem ter ação, elas podem ter como efeito colateral induzir uma convulsão, ok? Aqui na posição 8, né, aqui onde tem o R8, geralmente pode ocorrer a entrada de mais um átomo de flúor, que também aumenta o espectro de ação, né, mas também torna a quinolona bastante fototóxica. Então você começa a apresentar distúrbios de pele por ingerir a quinolona. Né? Esses distúrbios de pele são relacionados com a fototoxicidade. Okay? Só ilustrando aqui uma coisa, o anel piperazínico, né, que eu falei ali na frente, para quem não sabe, um anel piperazínico é desse tipo aqui, né? Ó. Esse aqui é um anel piperazínico. Se você observar nas quinolonas, né, tanto as de segunda e de terceira geração, elas apresentam aqui sempre, né, na sua estrutura. Elas apresentam aqui na sua estrutura átomo de flúor, átomo de flúor, anel piperazínico, grupo ácido carboxílico e grupo cetona. Tá? Sempre mantém essa estrutura. Se você observar, em quase todas elas, você tem essa estrutura. Né? Com entrada de outros átomos de flúor, né? Com entradas algumas vezes de grupos metóxi, mas a maioria delas acaba funcionando dessa forma mesmo. Ok? Então, como eu disse, né, você tem aqui na posição 1, você pode ter grupos
etílicos, ciclopropil, né? Sendo que grupos muito maiores acabam diminuindo a atividade. Aqui grupos etílicos, isopropil e ciclopropil, ok, funcionam super bem. Tá? Você pode ter aqui na posição 7, né, grupos piperidínicos ou piperazínicos, a maioria piperazínico mesmo, e aqui na posição 6 e 8 você acaba podendo ter grupos flúor. Tá? Os efeitos adversos das quinolonas são mais comuns os quais, né? Então vamos observar. Primeiro, náusea, vômito, diarreia e dor abdominal. Isso é clássico. Né? Distúrbios de pele, como eu já comentei, né? Esses distúrbios de pele muito relacionados com fototoxicidade, né? Isso pela presença daquele átomo de flúor. Esses fármacos, as quinolonas, elas podem atravessar a barreira hematoencefálica. E aí, quando elas chegam ao sistema nervoso central, eles podem antagonizar o receptor de GABA. GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório. Né? Então ele pode antagonizar o receptor de GABA. Ao antagonizar o receptor de GABA, pode causar confusão, alucinação, ansiedade, pesadelo, depressão, todos esses problemas. E além disso, ainda pode causar problemas de crise convulsiva. Então é sempre perigoso, deve-se observar se a pessoa, quando for fazer uso de uma quinolona, se a pessoa é epilética, se ela tem tendências a convulsões, então ela precisa tomar bastante cuidado, ok? Um aspecto importante das quinolonas, como o caso da ciprofloxacino e norfloxacino, é o dano que ela pode fazer a cartilagens, né? Então não se recomenda dar quinolonas para crianças, nem para grávidas, salvo em último caso, né? Por quê? Porque pode atrapalhar o desenvolvimento de cartilagens, elas podem causar lesões musculares irreversíveis, tá? Além disso, podem causar lesões em tendões também irreversíveis, por exemplo, ruptura de tendão de Aquiles. Né? Então tem que tomar bastante cuidado quando estiver fazendo uso desse tipo de fármaco para evitar certos movimentos muito bruscos, que isso, atividade física de alta intensidade, por exemplo, porque pode causar esses danos irreversíveis em músculos e também em tendões. Né? E em crianças, obviamente, também não pode ser, porque, ou pelo menos evitar o uso, porque pode causar mau desenvolvimento de cartilagens. Isso piora se for associado, se esses fármacos forem associados com fármacos que causam problemas musculares. Por exemplo, as estatinas. As estatinas, elas são conhecidas por causar miosite e rabdomiólise, que são problemas nos músculos, inflamações musculares, são inflamações e uma certa degeneração muscular. Então, quando você faz o uso de quinolonas e de estatinas, por exemplo, lovastatina, simvastatina, esse dano no desenvolvimento das cartilagens pode ser mais prejudicial. Além disso, ele pode causar problemas também na artéria aorta. Então, tem que tomar muito cuidado quando se faz uso de quinolonas. Algumas interações são bastante importantes. Uma eu já falei das estatinas com as quinolonas, mas, por exemplo, com anti-inflamatórios, isso pode ocorrer aumento das chances de convulsões. Com a teofilina, a teofilina é um broncodilatador. As quinolonas impedem o metabolismo dessa teofilina, que são as xantinas, isso faz com que elas durem mais tempo. E com antiácidos, os antiácidos eles tendem a formar quelatos. As quinolonas, elas são substâncias quelantes. Então, quando a pessoa ingere uma quinolona com um antiácido que contém metal, por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, as quinolonas quelam esse íon metálico, o que pode, primeiro, inativar a quinolona e, segundo, reduzir a absorção, por formar um complexo insolúvel. Além disso, você tem certos alimentos que também têm certos íons que podem ser quelados, como, por exemplo, o cálcio. Então, evitar, por exemplo, com leite.
né? Então, quinolona tomar com água mesmo. Isso acontece muito, a gente tem que observar muito, porque muitas vezes a quinolona, por ser gastroirritante, as pessoas ingerem junto com o antiácido, né? E isso pode reduzir a atividade dessa classe de fármacos, ok? Bom, sobre as quinolonas então, é isso, pessoal. Daqui a pouco nós vamos seguir para o nosso próximo tópico, que são os antifúngicos. Muito obrigado, valeu!